Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2, isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nesse exercício a gente vai atrás do principal no cálculo de uma integral dupla sobre uma região D. A gente vai atrás de colocar os limites de integração de x e y aqui, e depois disso, na verdade, seria somente fazer conta de duas integrais simples. Em cada um dos itens é dado uma região D diferente. Vamos começar aqui pelo item A. É dado o conjunto D como um retângulo, uma região retangular. É um produto cartesiano, o x pode percorrer valores entre 1 e 2, o y pode percorrer valores entre 3 e 5. Esse é o caso mais simples, os valores que o x percorre não dependem de y, os valores que y percorre não dependem do x. Então a gente pode colocar aqui, primeiro em x, indo de 1 até 2, depois em y, indo de 3 até 5, e manter a função. Integral de dentro seria em y, integral de fora seria em x. E seria totalmente equivalente a fazer o contrário. Na integral de fora, colocar o y, indo de 3 até 5, na integral de dentro, colocar o x, indo de 1 até 2. E só uma observação, esse mesmo conjunto poderia ser dado com uma escrita diferente. Poderia ser assim, x e y pertencente a R2, tal que o x está entre 1 e 2 e o y está entre 3 e 5. Essa aqui é só uma forma mais enxuta utilizando o produto cartesiano, que simplesmente está falando que o x está entre 1 e 2 e o y está entre 3 e 5. Agora vamos para o item B, é dado aqui o conjunto D, falando que são pontos x e y, o x está entre menos 1 e o 2, o y depende aqui do valor do x, está indo de x menos 1 até 2. Então, os limites de integração dependem do x. O x está indo de menos 1 até 2, então esse valor aqui, ele percorre desde o menos 2, quando x é menos 1, até o valor de 1, que é quando x é igual a 2. Isso aqui não vai ser mais uma região retangular. Mas do jeito que está escrito aqui, já fala os limites de integração de y a depender do x, então o natural seria colocar o x de uma forma independente, indo de menos 1 até 2, e daí o y na integral de dentro, dependendo do x, indo de x menos 1 até 2. Agora vamos para o item C, dado novamente aqui o conjunto D com esse formato aqui em chaves, o y indo de 1 até 3, o x a depender do y. Quando, por exemplo, o y é igual a 1, o x está indo de 2 até 4. Quando o y, por exemplo, é igual a 3, o x estaria indo de 4 até 3 ao quadrado, que é 9, mais 3 até 12. Nesse caso aqui, o mais natural seria colocar na integral de fora o y, variando de uma forma independente, indo de 1 até 3, e na integral de dentro, o limite de integração de x a depender de y, indo de y mais 1 até y quadrado mais 3. Então veja que é um caso um pouquinho diferente aqui do item B. No item B era mais natural primeiro colocar aqui na integral de dentro em y e depois em x. No item C, primeiro em x, depois em y. Uma vez que a gente escreveu a integral dupla nesse formato aqui, com integral iterada, daí a parte de cálculo 2 mesmo, cálculo com mais variáveis, já acabou. Basta calcular uma integral e depois a outra. Então nesse exercício a gente está focando em escrever nesses formatos aqui, e não vamos focar aqui em fazer o cálculo das duas integrais simples. Agora vamos ver conjuntos D dados de uma forma um pouquinho mais complicada. Aqui está falando que a região limitada é entre y igual a 2x, y igual a 3x e y igual a 3. Nesses casos, é interessante fazer o esboço aqui do que é a região D. Vamos representar y igual a 2x e vamos representar y igual a 3x. É só um esboço, tá? Não precisa ser em escala. E vamos representar também a reta em que o y é igual a 3, vai ser uma reta horizontal. Vamos colocar aqui. Então, o que seria a região D? É a região limitada entre essas três retas. A região limitada entre essas três retas é o que eu estou pintando aqui em azul. Como que seria mais fácil percorrer toda essa região aqui em azul? Será que primeiro a gente vê todos os possíveis valores de x e depois, para cada valor de x, os valores que o y deve percorrer? Ou então fazer o contrário? Primeiro percorrer todos os valores possíveis de y e depois, para cada y, ver os valores em x. Veja que se a gente percorrer essa região aqui na horizontal, fica mais simples, porque sempre vai ser dessa reta até essa reta daqui. É sempre a mesma regra. Se a gente fosse percorrer essa região na vertical, primeiro seria dessa reta até essa reta, até esse ponto daqui, mas depois, mudaria a regra. Seria dessa reta de baixo, mas batendo até a reta horizontal. Então ficaria um pouquinho mais complicado percorrer essa região aqui na vertical, porque teria essa mudança de regra a partir desse ponto daqui. Até seria possível fazer, mas vamos fazer da forma mais simples.
Ou seja, então vamos pegar para cada y o x vindo daqui até aqui. Então vamos utilizar o y de uma forma independente, ver todos os valores que ele percorre, e depois o x a depender do y. Ver os valores que o y percorre nessa região é bastante simples, né? O menor valor possível para y é nesse ponto, em que y é igual a 0, e daí a máxima coordenada y é para esses pontos aqui, em que o y é igual a 3. Então estamos prontos aqui para começar a escrever essa integral dupla de uma forma iterada. Vamos colocar o y sendo variável da integral de fora, indo de 0 até 3, e daí o x na integral de dentro. Para cada y, o x vem dessa reta até essa reta. Mas vamos escrever o x a depender do y. Então essa reta aqui, ó, vamos escrever ela sendo x igual a y sobre 3. E a reta de baixo, vamos escrever como sendo x igual a y sobre 2. Daí o x vem dessa reta em que o valor dele é y sobre 3, até essa reta em que o valor do x é y sobre 2. Então vamos acrescentar aqui os limites de integração de y sobre 3 até y sobre 2. Integral de dentro é em x, integral de fora é em y. Agora vamos para o item E. Temos essas duas retas ainda, y igual a 2x e y igual a 3x. Não temos mais essa, mas temos que a reta x igual a meio e a reta x igual a 2 estão limitando a região D. Então agora vamos desconsiderar essa reta em que y igual a 3, tá? Não está aparecendo nesse item E. Vamos encontrar os pontos x igual a meio e o x igual a 2. Vamos entender mais ou menos onde eles estão nesse esboço. Para isso, vamos entender aqui, ó, nesse ponto, qual que é a coordenada x, esse ponto, qual que é a coordenada x. Esse ponto aqui tem o y igual a 3, mas ele também pertence a essa reta em que o y é igual a 2x. Com o y igual a 3, o x desse ponto aqui tem que ser igual a 3 sobre 2. Então vamos colocar aqui o 3 sobre 2. Esse ponto aqui, ele tem o y igual a 3, mas ele também está na reta em que o y é igual a 3x. Para ter o y igual a 3, o x tem que ser igual a 1. Então vamos adicionar aqui o 1. Então a gente já tem uma ideia qualitativa de onde está o x igual a 0,5, onde está o x igual a 2. Vamos pôr aqui o 1 sobre 2 e vamos colocar aqui o valor de x igual a 2. Vamos traçar essas retas verticais só para ficar bem claro. Essa tem x igual a meio e essa tem x igual a 2. Então, qual que é a região entre essas duas retas, aqui que estão em azul, oblíquas, e essas duas retas verticais? Vai formar esse quadrilátero daqui. Vou pintar ele em laranja. E agora, como percorrer esse quadrilátero em laranja da forma mais simples? Primeiro definimos o x e depois o y a depender do x, ou o contrário? Veja que é mais fácil percorrer toda essa região na vertical, porque sempre segue a mesma regra, sempre dessa reta de baixo até essa reta de cima. Se a gente quisesse percorrer isso aqui na horizontal, a regra ficaria mudando. Bem aqui no início, ó, a gente teria da reta laranja até bater na reta azul de baixo. Daí depois, a partir desse ponto, a gente teria da reta oblíqua de cima até a reta oblíqua de baixo. E daí depois aqui no final, da reta oblíqua de cima, batendo aqui na horizontal nessa reta vertical. Então eu teria que quebrar em várias integrais separadas. É mais fácil percorrer toda essa região na vertical. Ou seja, percorrer na vertical é, para cada x, fazer o y variar a depender do x. E daí sempre então o y indo de 2x até o valor de 3x. É partir da reta de baixo até a reta de cima. E fica bem claro também, né, os valores que o x deve percorrer. O x deve percorrer de meio até 2. Então, entendendo isso, a gente consegue escrever aqui os limites de integração facilmente. O x vai de meio até 2. O y, para cada x, vai da reta de baixo, que tem o y igual a 2x, até a reta de cima, que tem o y igual a 3x. Então, na integral de dentro é em y, integral de fora é em x. Eu acho que é interessante você notar como que é o jeito mais fácil de percorrer a região que a gente tem interesse, mas uma dica é assim, ó. Aqui essa região está sendo limitada por duas retas verticais. Então isso indica que pode ser interessante percorrer essa região na vertical. E percorrer essa região na vertical seria, para cada x, fazer o y variar. Ou seja, estamos nessa situação daqui. Para cada x, fazer o y variar. O x na integral de fora, o y na integral de dentro. No item D, a gente tinha a região em azul, que era limitada por essa reta horizontal aqui, em que o y é igual a 3. Isso é um indicativo que podia ser interessante percorrer a região em azul na horizontal, ou seja, para cada y fazer o x variar. A gente estava nessa situação daqui, ó, para cada y, o x variar a depender do y. E por isso a gente escreveu a integral nessa ordem daqui. Agora vamos ver o que acontece nesse item F. Temos ainda essas duas retas oblíquas, o x igual a meio e o y igual a 3. Então vamos ignorar que a reta x igual a 2 não aparece aqui no item F. Mas o y igual a 3 volta a aparecer aqui no item F, que é essa reta aqui horizontal.
Então temos novamente um quadrilátero, ó, x igual a meio, essa reta oblíqua acima, y igual a 3, essa reta oblíqua abaixo. Vamos pintar em vermelho só para ficar mais claro. Uma coisa que acontece com essa região D, aqui para esse item F, ou seja, essa região aqui em vermelho, é que ela é limitada aqui numa vertical e limitada aqui numa horizontal. Então meio que mistura esses dois casos daqui anteriores. Se a gente quiser percorrer essa região indo só na vertical, vai mudar a regra. Porque até o valor em que x igual a 1 é fazer da reta oblíqua de baixo até a reta oblíqua de cima. Mas a partir do 1 seria fazer da reta oblíqua até essa reta horizontal, então ia mudar a regra. Mas querer percorrer na horizontal também é mudança de regra. Aqui no início, ó, percorrendo na horizontal, é da reta laranja até bater na oblíqua. E daí depois, percorrendo na horizontal essa região vermelha, é de uma reta oblíqua até a outra oblíqua. Então não vai ter jeito, tá? Nesse item F, a gente realmente vai ter que quebrar em duas integrais separadas. Então vamos fazer isso. Vamos percorrer essa região aqui na vertical, mas vamos separar aqui em valores que x é menor do que 1, que segue uma certa regra, e valores de x maiores do que 1, que vai seguir uma outra regra. Então vamos lá, estamos prontos para escrever esses limites de integração. Vamos começar aqui com a região à esquerda do x igual a 1. A gente vai fazer o x de meio até 1. Então já vamos colocar aqui limite de integração em x de meio até 1. E para escrever o limite de integração em y a depender de x, vamos fazer dessa reta de baixo até a reta de cima. Então de 2x até 3x. Vamos colocar aqui nos limites. Integral de dentro em y, integral de fora em x. E daí a gente soma com o que a gente for obter daqui até aqui. Essa região que falta percorrer, o x vai de 1 até 3 meios. Então vamos colocar aqui limite de integração em x de 1 até 3 meios. E daí limite de integração em y a depender do x. Daí agora vem daqui até bater na reta horizontal. A reta de baixo tem y igual a 2x, a reta de cima tem o y igual a 3. Então a gente faz o y de 2x até 3 e coloca aqui a função. Variável de dentro é o y e a de fora é o x. Então, com essa soma aqui de integrais iteradas, a gente acaba conseguindo calcular toda essa integral dupla, considerando o D essa região em vermelho. A gente simplesmente quebrou em à esquerda mais à direita, então no final das contas a gente tem integral sobre a região toda. Agora vamos ver alguns itens que envolvem curvas um pouquinho mais complicadas do que retas. Aqui no item G, a gente tem que a região D é um conjunto limitado entre y igual a x² e x igual a y². Nesses casos, acho bem interessante você entender o que é a região de integração. Então, para isso, vamos representar a região D num desenho. A gente vai precisar da curva em que y igual a x² e da curva em que x igual a y². Y igual a x² tem o formato de uma parábola. Vamos esboçar aqui. X igual a y² também tem o formato de uma parábola, tá? É exatamente a mesma equação aqui, mas trocando o x por y. Então, ao invés de ser uma parábola com um formato assim, acaba sendo uma parábola com formato assim. Um outro jeito de ver isso é que para valores aqui de y positivo, a gente teria que o y teria que ser igual à raiz de x nessa curva. E daí se você sabe mais ou menos o formato da função raiz de x, você sabe que é mais ou menos assim. Mas legal, então com isso a gente fez o esboço dessas duas curvas, e daí a região D é limitada entre as duas curvas. Se é limitada entre essas duas curvas daqui, significa que a região D é essa daqui. Então vamos pintar aqui em azul. E aí, como que a gente percorre essa região daqui? A gente pode ver todos os valores que percorrem x e depois para cada x em y, ou então o contrário. Primeiro todos os valores que o y percorre e depois para cada y os valores que o x percorre. Nesse caso aqui é bem simétrico, tá? Então vai ser a mesma dificuldade de fazer um ou outro. Vamos fazer nesse formato aqui então, vai. Vamos ver o x, todos os valores que o x percorre. Vem desse extremo aqui em que o x é igual a 0 até esse extremo daqui. Então temos que saber qual que é esse ponto. Esse ponto é o ponto em que essa curva se encontra com essa curva daqui. Então a coordenada x desse ponto tem que ser igual à coordenada y², a coordenada y desse ponto tem que ser igual à coordenada x². Substituindo essa equação nessa aqui, a gente vai ter que o x tem que ser igual a x². Vamos escrever aqui, vai. O x tem que ser x². Solução disso vai ser válido quando x é igual a 0 e vai ser válido quando x² for igual a 1. E para o x³ ser igual a 1, o x tem que ser 1. Veja que faz sentido, né? Os pontos em que essas duas curvas se cruzam tem o x igual a 0, que é aqui, e tem o x igual a 1, que é aqui. E veja que a coordenada y desse ponto vai ser a coordenada x elevado ao quadrado. Então a coordenada y vai ser 1 também. Então vamos colocar essas informações. Esse ponto tem x igual a 1. Esse ponto tem y igual a 1. E agora a gente está pronto então para escrever a integral dupla de uma forma iterada. Vamos fazer o x de 0 até 1, o y vir da curva de baixo até a curva de cima.
ou seja, do x² até o raiz de x. Então vamos escrever aqui o x de 0 até 1, o y de x² até a raiz de x. A gente também poderia seguir esse caminho aqui, tá? Primeiro definir o y, indo de 0 até 1, vindo daqui até aqui, e o x dessa aqui até aqui. Ou seja, do valor em que o x é y² até o valor aqui que o x tem que ser raiz de y. Então a gente também poderia colocar nessa ordem. É bem simétrico, sem ver o que realmente seria essa função, seria a mesma dificuldade fazer as duas coisas. Agora vamos aqui para o item H, ainda mantém essas duas curvas, as duas parábolas, está adicionando o x igual a 0 e o x igual a 6/5. O x igual a 6/5 está à direita do 1. Então vamos considerar essa vertical aqui, em que o valor do x é igual a 6/5. No item G, a região era limitada entre essas duas curvas, então a gente pegava somente essa parte daqui. A gente não considerou essa parte daqui porque essa região não está limitada, ela está aberta aqui, indo para infinito. Mas agora no item H, a gente realmente está limitando pelo x igual a 6/5. Então a gente pode considerar essa parte daqui, mas também tem essa região daqui. Vamos pintar aqui de azulzinho o complemento que a gente fez no item H. Então agora, como que a gente percorre toda essa região D aqui? Veja que a regra para percorrer aqui na vertical, ela muda a partir do ponto 1. Porque a esquerda do ponto 1 é dessa parábola até essa. E a direita do ponto 1 troca, né? É dessa parábola daqui até a que estava embaixo ficou em cima. Então realmente temos que quebrar aqui em duas integrais. A esquerda do 1, a direita do 1. A esquerda do 1 a gente já escreveu, né? É percorrer toda essa região daqui. Então a gente só precisa somar aqui com o resultado da integral nesse trechinho daqui. Esse trechinho daqui é mais fácil percorrer na vertical, né? Por causa dessa reta vertical que está limitando. A gente faz o x de 1 até 6/5 e daí sempre o y vir da parábola de baixo até a parábola de cima. Então vamos fazer isso. Primeiro a integral até o 1, a gente já fez aqui no item G. Pode utilizar qualquer uma das duas. Eu vou utilizar a primeira forma, fazer de 0 a 1, de x² a raiz de x, a integral de dentro em y, a integral de fora em x. Com isso a gente está pegando o resultado da integral aqui, vamos somar com a integral aqui. Então vamos fazer mais, o x vai de 1 até 6/5, o y vai dessa parábola aqui, que é a raiz de x, que tem seu valor igual a raiz de x, até essa parábola de cima que tem o valor igual a x². Então vamos colocar aqui raiz de x até x², a mesma função, dy dx. Então veja que a partir do 1 até o 6/5, o que a gente faz em y, a gente inverte aqui o limite de integração. Porque a curva que estava embaixo ficou em cima e a curva que estava em cima ficou embaixo. Agora no item I, vamos limitar a região D também pela reta horizontal em que y igual a meio. O y igual a meio está aqui. Vamos esboçar o que seria essa reta horizontal. Seria mais ou menos assim. Então a região D estaria limitada por essa reta vertical aqui também, que x igual a 6/5, e as duas parábolas. Então a gente teria essa região que eu estou pintando em laranja. Como que a gente poderia percorrer toda essa região em laranja? Para essa partezinha aqui, a gente já fez esse trabalho, né? Aqui no item H, essa região a gente percorreu dessa forma daqui, fazendo x ir de 1 até 6/5 e o y ir de raiz de x até x². Então a gente pode aproveitar essa parcela e daí adicionar a essa parcela essa parte daqui. Essa parte daqui, como ela é limitada por essa horizontal, acaba sendo interessante percorrer ela na horizontal, ou seja, para cada y, fazer o x variar da curva da esquerda até a curva direita. A curva da esquerda tem o x igual a y², a curva da direita vai ter o x igual a raiz de y. Vamos escrever aqui. Note que se a gente quisesse percorrer aqui na vertical seria mais chato, né? Porque a regra, a partir desse ponto aqui, seria diferente. A esquerda desse ponto seria da horizontal laranja até a parábola de cima, a direita desse ponto seria de uma parábola até a outra. Então é melhor percorrer aqui na horizontal e o indicativo para isso é essa reta horizontal que a gente tem aqui limitando a região. Então vamos lá, vamos escrever aqui então o que seria integral dupla nessa região daqui. Vamos fazer o y ir de meio até o 1, para cada y o x vir de y² até o raiz de y. Então vamos adicionar aqui na direita. y², raiz de y, vamos colocar aqui a função. A integral de dentro tem a variável x, a de fora a variável y. E daí a gente soma com o que seria a integral dupla nessa região daqui, que a gente já escreveu antes. Então vamos só copiar, o x vai de 1 até 6/5, o y vai de raiz de x até x². Uma coisa interessante que aconteceu aqui nesse item I é que para calcular essa integral dupla sobre uma região D, a gente quebrou aqui em uma soma. Para a primeira integral iterada, a gente colocou o x na variável de dentro e o y na variável de fora.
Então a gente utilizou isso aqui, ó, para cada y a gente definiu valores de x, e para a integral aqui da direita a gente fez o contrário. Para cada x a gente viu os valores que o y está percorrendo. Então a gente colocou em ordem trocada aqui as variáveis. Ó. Nessa região aqui é mais fácil percorrer ela na horizontal, e nessa região aqui é mais fácil percorrer na vertical. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.